Irmãos, boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos nós. Amém? Meus irmãos, vamos abrir a santa palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Todo o capítulo, vamos ler todo esse capítulo. Atos 3, texto que iremos ouvir a exposição da palavra de Deus nesta noite. Atos 3. A palavra do nosso Deus diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita, na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara, por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: O Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo,
enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Irmão, já oramos, vamos então à exposição do texto da palavra do Senhor. No capítulo 2, no final do capítulo 2, no verso 43, a palavra diz que em cada alma havia temor, e que muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. A pergunta é, que milagres eram estes? Qual a natureza destes milagres? Como eles eram? E aqui nesse capítulo nós temos um exemplo destas maravilhas que Deus operou por meio dos apóstolos, os seus enviados, as suas testemunhas autorizadas. E então esse milagre aqui é extraordinário, a cura de um coxo. Mas, principalmente, irmãos, o milagre aqui é Deus ter dado fé àquele pecador. O principal milagre aqui é o Senhor conceder arrependimento e fé aos rebeldes. Meus irmãos, esses milagres de Cristo, esses milagres apostólicos, eles eram apenas instrumentos de Deus para atrair a atenção do povo. A fé é dom de Deus, o arrependimento é dom de Deus, e não vem por contemplar milagres. Deus tem poder para fazer seus grandes milagres, e Ele tem feito, e Ele continua a fazer, nós cremos. Mas a ideia, e é perceptível em nosso texto, que esses sinais eram operados para que as pessoas viessem ouvir a pregação. Lembram do Pentecostes? Ao ouvir aquelas pessoas falando em outras línguas, as grandezas de Deus, toda a multidão afluiu. Todas as pessoas vieram ouvir e ouviram o sermão de Pedro. Da mesma maneira, nós vemos aqui neste capítulo, nesta sessão, um grande e notável milagre. Não foi qualquer pessoa que foi curada, mas um homem que tinha 40 anos e que era de costume esmolar na porta do templo. Não é como esses milagres e curas que ninguém sabe quem é, nunca ninguém ouviu falar. E depois do milagre continuamos sem saber quem é, de quem se trata, quem foi curado. Não, meus irmãos. Nós vemos aqui que este homem, conhecido por esmolar na porta do templo, este homem foi curado. Um sinal notório foi feito ali. Então nós vemos aqui que todo esse milagre, todos os feitos de Deus, os grandes feitos de Deus, tudo isso tem o propósito de atrair os pecadores a Cristo. O Espírito Santo opera os seus feitos, os seus milagres. Mas todo esse poder, o seu propósito é que as pessoas creiam e se arrependam e sejam salvas. No versículo 1 nós vemos aí que Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Atos dos Apóstolos descreve principalmente o ministério de Pedro e de Paulo. E Pedro, claro, é aquela figura destacada do colégio apostólico. E nós vemos então aqui João e Pedro. Pedro aí recebendo no livro de Atos um certo protagonismo, mas nós sabemos que os 12 apóstolos, todos eles eram importantes. A Bíblia é seletiva. E o livro de Atos então enfatiza o ministério de Pedro e de Paulo. Mas nós vemos aqui então nesse momento Pedro e João, dois líderes da igreja, duas colunas da igreja apostólica. E então nós vemos que estes irmãos, estes servos de Deus, judeus agora cristãos, eles continuavam o hábito judaico de subir ao templo e de usar aqueles horários que os judeus usavam. Então, nós vemos aí, percebemos aí que haviam horários de oração. O judeu tinha essa prática. Temos aí a hora nona. Aqui é a oração das 3 da tarde. Mas temos a hora terceira, logo de manhã, a hora sexta, se eu não me engano, às 9 da manhã, ao meio-dia, e agora às 3 da tarde.
Então os judeus, eles seguiam esses horários para as suas orações. E então nós vemos que eles oravam 3 vezes ao dia, os judeus. E é um bom modelo. Não é algo legalista, mas é um bom padrão e que também muitos cristãos têm seguido esse perfil. Orar logo pela manhã, temos até o nosso hino, bem de manhã, ao meio-dia também, e também ao final do dia. Então é uma prática de fato que temos aí então na piedade ali dos judeus e na piedade cristã também podemos encontrar essa prática. Então eles estavam subindo, era um hábito. Eles tinham esse hábito de ir ali ao templo, eles subiam ao templo para a oração da hora nona, algo comum. Eles faziam isso como judeus e agora como cristãos. E no verso 2 nós vemos que não apenas Pedro e João faziam isso, mas também havia outras pessoas, e entre elas um homem coxo, de nascença, que era posto à porta do templo diariamente, na porta chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Então nós vemos aí este homem que esmolava. E hoje há muitas leis aí que beneficiam as pessoas deficientes. Claro que nem todos entram para trabalhar, mas há leis aí na sociedade que obrigam as empresas a contratar pelo menos 2% de deficientes a cada 100 empregados. Mas, irmãos, naqueles dias não havia opção de hoje. Naqueles dias, alguém que possuía uma deficiência como essa, o seu destino era ser um mendigo, era pedir esmola. E é claro, haviam locais mais propícios, locais estratégicos para mendigar, e é claro que esse mendigo usava dessa estratégia que não é incomum hoje em dia. Usavam um local onde a consciência das pessoas pudesse ser melhor afetada, e a porta do templo era então um lugar usado ali. Então, era um costume ali daquele homem pedir dinheiro. Tudo indica realmente ele dependia dessa fonte de renda, não tinha de onde tirar sustento. E então, nos versos 3 a 5, nós vemos aí o encontro dos apóstolos com aquele homem. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Implorava. Algo que é muito comum vermos acontecer, pessoas que estão ali clamando por uma oferta, uma contribuição, uma esmola. E então esse homem implorava aos apóstolos, e então era uma prática dele. Mas essa prática e essa circunstância foi providencial, e uma oportunidade foi dada aos apóstolos. A atenção daquele homem então estava com os apóstolos, e os apóstolos então entravam ali no templo. E de fato os apóstolos também demonstram interesse por aquele homem. Veja o verso 4, diz aí: Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Então Pedro diz, Pedro fitou aquele homem. Não é como nós muitas vezes passamos ali de largo, mas Pedro aproveitou a oportunidade e disse àquele homem: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Claro, a sua prática, esperava, conseguiu a atenção, talvez o mais difícil, o esmoléu de costume às vezes vira ali invisível, Então, foi percebido, logo ele imaginou que iria receber alguma coisa. Mas qual era o interesse de Pedro e João naquele homem? É claro que ele era necessitado, como já dissemos, mas muito mais do que um homem carente é uma alma perdida. Muito mais do que a pobreza material. É claro, era um homem sofrido, 40 anos coxo, mendigo. E então era um homem sem perspectiva, sem esperança.
Mas, irmãos, como é de costume entre os homens, os olhos deste homem não estavam em Deus, mas estava no homem, como é costume nosso. Salmo 121, muito belo, o Salmo diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Não é dos montes, o meu socorro vem do Senhor. Então muitas vezes olhamos para os homens, esperamos nos homens, somos ensinados, nos habituamos, colocamos a nossa confiança, o nosso amparo. Então, meus irmãos, essa é uma prática prejudicial, porque quando fazemos isso, tiramos os olhos de Deus. Então, os olhos daquele mendigo estavam fitos nos homens para receber algo. E isso o impedia de olhar além para o alto, para aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, como a Bíblia descreve, somos ovelhas desgarradas, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, o homem caído, o homem natural, a sua vista é muito horizontal. Ele não busca a Deus, ele não eleva os seus olhos. E é por isso que nós vemos que a Bíblia fala que o Senhor foi achado por aqueles que não o buscavam. Esse homem não estava buscando a Cristo, ele queria uma esmola. Ele queria então ter as suas necessidades supridas, suas necessidades materiais. Mas chegou o dia, como vemos aí no verso 6, chegou o dia que Deus determinou, por meio dos apóstolos, que o nome de Cristo fosse apontado para ele. Por meio dos apóstolos, por meio das suas testemunhas. O nome de Cristo foi apontado. Pedro então diz uma frase clássica aí no verso 6. Uma frase bela e clássica, quando ele diz: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Meus irmãos, então nós vemos aí Pedro então apontando o nome de Cristo para aquele homem, algo gratuito, o evangelho da salvação. O que Pedro tinha então ali não era nada material, era a mensagem que recebeu do evangelho, poder de Deus para a salvação, que não são meras palavras vazias. Irmãos, a igreja aqui é nascente. Vimos ali 120, esperando a promessa do Pai, a descida do Espírito Santo. Vem o dia de Pentecostes, Pedro prega e 3.000 se convertem. Mas nós vimos ali que haviam irmãos muito generosos. E eles vendiam as suas propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos. Então a igreja não era riquíssima, milionária, mas é claro que haviam recursos ali, alguns recursos dessa terra, não sabemos quanto, se muito ou pouco. Porém, o fato é que aquele dinheiro arrecadado não era para que os apóstolos dispusessem segundo a sua própria vontade, como quisessem. Eles eram homens simples, os apóstolos, como foram orientados pelo Senhor. Eles viviam do Evangelho. E então tudo indica aí pelo contexto, ou Pedro não quis, ou ele não tinha de fato nada em mãos. Ele não tinha recursos ali para esmolar. Ou tão somente ele tinha algo muito mais valioso para dar àquele homem. Muito melhor do que mero dinheiro. Ele tinha, como apóstolo de Cristo, ele tinha o evangelho que ele recebeu do Senhor. Ele é embaixador das boas novas. Deus lhe deu autoridade apostólica para pregar o evangelho, para expulsar demônios, para realizar milagres, que não podem ser vendidos ou comprados. Deus deu essa autoridade para os apóstolos, esse poder,
que não estava nos apóstolos, mas no Senhor. Os irmãos lembram no Evangelho, quando Jesus convocou os 12, o evangelista Lucas diz ali, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E Jesus disse, nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. O Senhor havia dito ali aos apóstolos. Então Pedro prega o nome de Cristo àquele homem. O nome de Jesus. Irmãos, na Bíblia o nome é a pessoa. O nome não é mera palavra mágica. Como muitos hoje têm usado o nome de Jesus de maneira mágica. Se eu repetir o nome de Jesus, usar uma sequência de frases, como um rito de magia, algo vai acontecer. E isso é uma maneira distorcida. Porque quando falamos na autoridade do nome de Jesus, estamos falando da pessoa de Jesus, que é Deus, Deus encarnado, Deus homem, Deus soberano. Então Pedro prega àquele homem o nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda, e tomando pela mão, levantou imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs de pé e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Então o nome de Cristo é Cristo mesmo. É o Senhor que veio a esse mundo, nasceu, sofreu, morreu pelos pecadores. Nome que está acima de todo nome, todo poder lhe foi dado, no céu e na terra, toda autoridade. Ele é Senhor, Ele reina. O seu reino está entre nós. Então, por meio de Cristo, por meio da autoridade de Cristo, Pedro dá ordens àquele aleijado para andar. É esse o Cristo, esperado, prometido na antiga aliança e esperado. Esse é o Cristo, o profeta que havia de vir ao mundo. Pedro ordena a fé em nome de Jesus e pelo poder do Espírito aquele homem crê. Ele crê no Senhor. E aí nós vemos no verso 7 que há a fé e há a responsabilidade humana e de alguma maneira às vezes esses milagres eram feitos com uma certa ali participação. E nós vemos que Pedro tomou o homem pela mão direita. É um ato de Deus, do poder de Deus, mas há a fé. E isso é algo misterioso para nós. A soberania de Deus e a responsabilidade humana. Aquele homem creu pela ação do Espírito. E isso lhe fez então atender a palavra de Pedro. E ajudado por Pedro ali se levantou adorando a Deus. Meus irmãos, então nós vemos aí um homem que nunca andou na sua vida. Nunca havia andado, imagine, 40 anos. E nós vemos aí que apesar da ajuda de Pedro, foi um ato imediato. Ele não foi sendo reabilitado. Alguns pregam a cura, e aí as pessoas não, eu fui curado, e aí a cura nunca chega. E aí a desculpa não é porque é um processo, você tem que continuar crendo, ou então você não teve fé, ou a sua fé é fraca. Mas nós vemos aí, irmãos, que quando Deus decide curar pelo seu poder, e então a cura veio imediatamente, um verdadeiro milagre. Um homem que nunca havia andado se pôs de pé de um salto. Alegria no seu coração. Deus lhe deu o poder de andar. Aquele homem entra no templo com os apóstolos louvando a Deus, cheio de alegria. E então, meus irmãos, tudo isto que vemos acontecer nos evangelhos e no livro de Atos, tudo isso é que os profetas anunciaram no Antigo Testamento, sobre o reino do Messias. Há um texto-chave, e que é usado na missiologia, que é o texto de Isaías 49:6, sobre Cristo. É um texto messiânico.
e que fala sobre o reino de Cristo. E esse texto mostra que o Evangelho ele iria alcançar as nações. E o texto diz, Isaías 49:6, sim, diz ele, pouco é seres o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então, o Messias, Cristo que veio, ele restaura as tribos de Israel. E então nós cremos aí, a igreja é esse Israel de Deus, os apóstolos representando estas 12 tribos. Mas não apenas isso. Ele veio para ser luz para as nações. Então, estas são marcas do reino de Deus. Evidências de que esse reino está entre nós. E em Isaías 35, do verso 5 e 6, ele diz, então se abrirão os olhos dos cegos e desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Então, irmãos, essa mensagem profética do Antigo Testamento, tudo isso aponta para esta era do Novo Testamento, os últimos dias, e tudo isso se cumpriu maravilhosamente ali em Cristo, nos apóstolos, na era apostólica. Então, a vinda do Messias, do seu reino, seria marcada por estes sinais. E por isso podemos ter certeza que o Messias já veio. Ele já veio. Os judeus, então, aqueles que não creram, eles não entenderam que tudo aquilo já se cumpriu. Está se cumprindo aqui, neste livro de Atos. Então vemos aí no verso 9 e 10 que todas aquelas pessoas que eram acostumadas a ver aquele homem mendigando, viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Um milagre notório, não é algo de alguém que nunca ninguém viu e que nunca fica sabendo quem é e se a cura aconteceu mesmo. E reconheceram, verso 10, ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe acontecera. Então nós vemos aí que os apóstolos estão dando continuidade aos feitos de Cristo, aos milagres. Cristo está operando por meio dos seus apóstolos. Então, tendo primeiro a atenção do coxo e depois de todo o povo, Pedro prega aquele povo. Nós vamos ver aqui Pedro pregando novamente a palavra. Meus irmãos, mais uma vez devemos enfatizar: o milagre não tem um fim em si mesmo. O milagre não tem um fim em si mesmo. Ele abre portas para que o evangelho seja pregado. Porque o principal é a libertação da alma. Muito mais do que, claro, é maravilhoso receber uma cura, ser suprido na sua necessidade terrena. Mas, irmãos, muito mais importante é a salvação em Cristo Jesus. A multidão então corre para onde estavam os apóstolos, pois o homem curado estava em todo momento perto dele. Veja o verso 11. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro então se dirige ao povo, aí como vamos ver. No verso 12, então, Pedro fala ao povo: israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Por que tanto espanto? Irmãos, percebam, diante de tudo isso que falei lá de Isaías, das profecias do Antigo Testamento, um judeu devia estar familiarizado com as profecias de milagres, de grandes feitos de Deus, que apontavam para o futuro.
eram escatológicos, apontavam para a vinda de Cristo. Os judeus tinham o Antigo Testamento, os oráculos de Deus. Como pode aqueles que tinham a palavra de Deus se surpreenderem ao ver esta palavra se cumprindo diante dos seus olhos? Cristo havia operado grandes milagres, muitos prodígios. Varão aprovado por Deus, entre eles, com sinais e prodígios. E agora então nós vemos que estes homens que viram os milagres de Cristo, e esses mesmos milagres agora por meio dos apóstolos, mas aquele povo continuava se surpreendendo. E então Pedro diz a eles aí, dirigiu-se ao povo, no verso 12, por que fitais os olhos em nós? Vocês estão olhando para nós, os apóstolos. Mais uma vez olhando para os homens. Por que vocês estão fitando os olhos em nós? Será que um homem pode fazer um paralítico andar? Será que um homem pode fazer um cego enxergar? Um morto se levantar da sua tumba? Por que vocês estão olhando para nós, para homens? Olhem para o alto, olhem para Deus. E aí, irmãos, Pedro diz algo extraordinário aí, algo maravilhoso. Não foi o nosso poder ou piedade. Não é porque somos santos, embora Deus santificou os seus servos, os seus apóstolos eram santos. Nós sabemos por meio da justiça de Cristo Jesus. Mas não foi por santidade pessoal. Deus operou. Deus usou os seus instrumentos. Foi a autoridade do nome de Jesus. E então não olhem para homens, não atribuam aos apóstolos poder para curar aquele coxo, ou operar qualquer milagre, mas Deus operava por meio deles. Então Pedro vai dizer no verso 13 que o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido a soltá-lo. Então, foi o Deus dos patriarcas, o Deus que enviou a Cristo, que honrou ao seu servo. Este Deus operou na vida do seu Filho, Jesus Cristo, o Messias. E esse Deus está operando. Ou seja, irmãos, as profecias estão se cumprindo. O que Pedro está dizendo, ele está dizendo, isso aqui é o que estava lá no Antigo Testamento. Grande parte da pregação apostólica, grande parte, irmãos, do que o Espírito iluminou e usou os apóstolos, foi apenas para dizer, isso aqui é somente o que Deus já havia dito. Concorda com as Escrituras. E aí Pedro vai dizer, e vocês, judeus, são culpados. Vocês entregaram o Messias a uma morte injusta e cruel. O próprio Pilatos que entregou, teve um momento ali que ele lavou as mãos. Ele não viu crime algum no Senhor, mas por causa de política, de interesses outros, o entregou à morte. Nós vemos aí no verso 14, vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedessem o homicida. Negaram o Messias, o Filho de Deus. Matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Essa é a história triste do povo judeu, daquele povo que rejeitou o Messias como nação. Claro, sabemos que os eleitos creram, mas escolheram um ladrão no lugar do Salvador, que nunca cometeu o pecado. Mataram o autor da vida, o príncipe da vida. Então, irmãos, o Evangelho, essa mensagem diz que Deus veio a este mundo, que Deus morreu, Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados.
Ele se entregou nas mãos de homens perversos, de iníquos, e ele morreu no nosso lugar para nos salvar. E então esta mensagem, este evangelho, de que Deus preparou uma redenção, de que Deus deu o seu Filho, de que Deus então, Deus extraordinário que é Espírito, veio a este mundo, assumiu a nossa natureza e pagou a nossa dívida. Esta mensagem então agora é pregada. E ali estavam os representantes autorizados deste Messias, os seus apóstolos. Então no verso 16, Pedro vai dizer: pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita, na presença de todos vós. Então, meus irmãos, Deus concedeu a fé. E aquele homem creu no Senhor, creu no Evangelho, se apegou a Cristo, se apegou às promessas da palavra de Deus. E então esse homem crente ali em Jesus foi curado. Não é fórmula mágica. O nome de Jesus não é como o pessoal está usando aí como um talismã. As pessoas estão usando palavras de ordem, aquela confissão positiva. Não é isso que está acontecendo aqui, irmãos. Jesus curou este homem. Ele creu no Senhor. E aí, do verso 17 ao 23, nós temos a aplicação do sermão, que é o que sempre acontece, o chamado ao arrependimento. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas assim cumpriu Deus o que dantes anunciara, por boca de todos os profetas que o seu Cristo havia de padecer. Todas as Escrituras haviam dito que o Messias haveria de sofrer, que ele seria o servo sofredor. Então Deus cumpriu a sua palavra, os seus decretos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Então, a base daquele pecado foi a incredulidade, a ignorância, a incredulidade na palavra de Deus. Aquele povo estava cego ao cumprimento das Escrituras. Mas mesmo assim, irmãos, nós vemos na Bíblia, mesmo na cruz, Cristo intercedeu pelos judeus. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas ao fazerem isso, eles cumpriram as profecias. E por isso podemos dizer também, pregar aos rebeldes, aos inimigos: arrependam-se, creiam em Cristo, creiam no Evangelho. Nós não podemos satisfazer a justiça de Deus pelas nossas obras. A nossa única esperança está em Cristo. E assim, perdoados, podemos esperar tempos de refrigério. Há uma oportunidade, irmãos. Imagine, Deus está oportunizando a salvação a estes judeus, inimigos e rebeldes. E agora então esse Cristo já ressuscitou. Verso 21, é necessário que o céu receba até o tempo da restauração de todas as coisas. E então nós vemos aí todo esse texto aí mostrando estas verdades da parte do Senhor. Irmãos, mas queremos ainda aplicar esse texto, algumas aplicações aqui finais, mais algumas aplicações. Como estamos vendo aí no livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, a igreja, nós estamos no mundo e a nossa missão principal é anunciar a Cristo. Estamos aí numa crise econômica, sanitária, de saúde, e as pessoas estão temerosas, estão com medo, e cobram da igreja, né? E as pessoas ficam um pouco indignadas e acham que a igreja tem muito dinheiro, né?
e às vezes esperam que a igreja faça alguma coisa, materialmente falando. E embora, de fato, talvez podemos dizer que a igreja dos nossos dias, ou a igreja depois daquele período apostólico, talvez ela não possa mais dizer, falando de modo geral da cristandade, o que Pedro disse: não tenho prata nem ouro. Então, a cristandade, de modo geral, tem se expandido, tem se desenvolvido. E é claro que a igreja tem feito alguma coisa em várias áreas sociais. Mas, irmãos, o principal, o que vemos na história deste coxo, a grande necessidade que ele tinha de andar, não podia trabalhar, não podia... Se ele ia ali é porque alguém carregava ele para a porta do templo. Mas a sua grande necessidade era o Evangelho. Então as pessoas precisam de educação? Precisam. As pessoas precisam, as pessoas somos nós, né? E aí nos incluímos aí, somos parte, né, dessa humanidade geral. Então nós precisamos dos recursos, precisamos. Mas, irmãos, nós precisamos do Evangelho. Então, irmãos, nós podemos saber que o nome de Cristo, o Evangelho, não é algo secundário, não é algo não essencial, ele é real, ele vive, ele é Senhor, ele é o nosso Rei e Salvador, profeta, sacerdote das nossas vidas. Nós precisamos de Cristo, nós precisamos do Evangelho. Podemos dizer mais até do que o pão material, porque comemos o pão material e depois sentimos fome de novo. Mas o que Cristo nos dá, Ele é o pão, o alimento, a comida que Ele nos dá. Meus irmãos, esta tem poder, ela redunda para a eternidade. Ela nos satisfaz. Algo diferente. As pessoas estão aí, claro, a fome, a crise, mas há uma crise de identidade, as pessoas estão desesperadas. E até mesmo os estudiosos aí, as pessoas seculares ou estudiosos, sabem que a falta, a perca de significado tem muito a ver com o abandono do cristianismo. A nossa sociedade, a cultura aí fora está se esfacelando, se destruindo. As pessoas estão cada vez mais vivendo um vazio de significado, um vazio existencial, porque elas perderam, nós como civilização, temos abandonado as Escrituras, o Evangelho. Então, irmãos, para nós o Evangelho é algo essencial. E a igreja, a importância então da igreja, da pregação do Evangelho, é importantíssimo para a manutenção então do reino de Cristo entre nós, que a igreja então possa ser plenamente estabelecida nesse mundo. Também nós vemos aí na vida desse coxo que a resposta de uma vida transformada é a gratidão, louvor e adoração, algo natural. Ele se apegou aos apóstolos, louvando a Deus. Deus operou na sua vida. Então não conseguimos entender esse discurso de Deus me alcançou, me transformou, mas eu não quero me apegar a Cristo, eu não quero me relacionar com Cristo também por meio da sua igreja. Meus irmãos, a adoração, a gratidão nos leva ao louvor, ao culto. E é claro, como falei, nós devemos pregar o Evangelho. É a missão principal da igreja, é a grande comissão. Mas podemos dizer até que a adoração, o louvor, é o propósito da missão. Como Piper diz no seu livro, Alegrem-se os Povos, a missão existe porque não há adoração, porque as pessoas não estão reconhecendo a Deus, adorando, então nós temos que anunciar. E o propósito de cumprir este ide é que as pessoas
se humilhem diante de Deus, venham a Cristo e adorem a Deus. Então, quando Deus opera um milagre, quando Deus resgata o pecador, tira ele das trevas, da morte, ressuscita, abre os seus ouvidos, os seus olhos espirituais, então, nesta alma há gratidão, louvor, adoração. E nós vemos então que aqui temos milagres genuínos descritos. Milagres incontestáveis. Milagres notórios do poder de Deus. Não precisamos então forçarmos ali algo para parecer que Deus operou. Mas, irmãos, quando Deus opera, de fato é algo incontestável. Também aprendemos aqui, irmãos, algo muito importante sobre os nomes bíblicos, mais uma vez. O nome revela a pessoa, o nome de Jesus. Então, quando ouvimos falar do nome de Jesus, o nome revela quem Ele é. Aquele que salva o seu povo dos seus pecados. Aquele que é Emanuel, Deus conosco. Então os apóstolos, eles continuaram a pregar e operar maravilhas em nome de Cristo. Por meio do anúncio do nome de Cristo. E nós hoje anunciamos a Cristo. E os pecadores são chamados da morte para a vida. São chamados a participarem, a serem da família de Deus. E este é um milagre extraordinário. Então, é muito triste ver hoje que o nome de Jesus as pessoas não entendem. E como falei, há uma mística aí, algo meio mágico. As pessoas acham que é um talismã, né, o nome de Jesus. E se ficar repetindo algumas palavras. Irmãos, o nome de Jesus tem poder. Mas nós não devemos tomar o seu nome em vão. E saber que as pessoas precisam conhecer este nome. E conhecer este nome não é conhecer apenas a sua escrita, a palavra grafada ali, mas as pessoas precisam ouvir o Evangelho. E todas as Escrituras são palavra de Cristo. Todo o Novo Testamento, o Antigo Testamento. Um dos missionários, que eram os americanos ali, dos pioneiros, eles falaram do Brasil. O país tem nome de cristão, mas as pessoas não conhecem a Cristo. E podemos dizer isso também dos nossos dias. Será que a pessoa de Cristo, quem Ele é, Deus homem, as suas naturezas, divina e humana, as suas obras, os seus milagres, será que as pessoas sabem que Ele vive, Ele reina? Será que isso está sendo anunciado? E então, irmãos, nós devemos não apenas usar o nome de Cristo de modo superficial, mas anunciar este nome e saber que este Evangelho, este nome, de fato tem poder, porque Ele é Deus, mas não é um poder mágico que eu posso usar do jeito que eu quero, que está na minha habilidade de saber usar esse nome numa ordem correta. Isso, irmãos, é paganismo, é magia. Mas esse nome tem poder porque Ele é Senhor, Ele é Deus bendito, Ele é o nosso Salvador. Então, a nossa sociedade em crise, atemorizada, procurando uma cura, um remédio, a nossa sociedade, ela precisa, então, saber que, de fato, ela precisa encontrar vida e significado tão somente no nome de Jesus Cristo. E grande parte da mazela da nossa sociedade é porque abandonou a Cristo e o seu Evangelho. Mas nós, irmãos, que Deus nos sustente, que Deus nos dê graça e que possamos então superar todas as coisas pela fé neste nome e encontrar nele vida e salvação para as nossas vidas e para as nossas almas. Que Deus nos abençoe, que Ele aplique esta palavra aos nossos corações. Irmãos, vamos orar mais uma vez. Curve a sua cabeça, oremos ao Senhor. Santo Deus, Pai bendito e eterno, eis-nos aqui no Teu dia, na Tua presença,
diante da tua palavra bendita, inspirada, que revela o teu evangelho, revela os teus feitos na história. Louvado, bendito seja o nome do Senhor, pelo teu poder de curar, de salvar pecadores perdidos. O Senhor nos alcançou com essa mensagem. Ó Deus, atrai pecadores que estão olhando para homens, que têm as suas esperanças em homens mortais. Ó Deus, que possam olhar para Cristo, que a tua palavra aponte aos pecadores o caminho. Tem misericórdia, ó Pai, se estamos ainda confiando na carne, se estamos ainda confiando em outros auxílios, ó Pai, nos dá olhar para Ti. Sustenta a Tua igreja, dá-nos a Tua graça, sustenta o Teu povo, cada pai de família, cada membro desta igreja, e nos dá a Tua bênção, ó Pai, espiritual, alimenta as nossas almas. É o que pedimos em nome de Jesus, oramos. Amém. Irmãos, vamos cantar mais um dos nossos hinos e depois deste hino nós faremos a oração final e oração pastoral. E encerramos com a bênção apostólica e o tríplice Amém.